Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Esse é o Blue Pro Podcast. Hoje a gente vai receber uma convidada super especial, que ela é a mãe da Júlia e do Vitor. É uma pessoa que eu tive a satisfação imensa de conhecer no centro cirúrgico, fazendo design, fazendo uma verdadeira obra de arte. Hoje a gente vai falar sobre negócios nos Estados Unidos, que ela já está toda agora internacional. Vai falar muito sobre beleza, sobre transplante capilar, sobre micropigmentação. E hoje a gente vai conversar com Thalita Mello, que é a micropigmentadora. Seja bem-vinda, Thalita. Obrigada, Rômulo. Um prazer enorme estar aqui. E estou aberta, despida, para a gente conversar sobre o que você quiser. Muito obrigado. E você da audiência, a gente vai fazer um acordo. Existe uma estatística que só 12% das pessoas que assistem deixam um like. Só que você vai aumentar essa estatística agora. Você vai deixar o seu like. E se você gostar do que você vê, você vai se inscrever nesse canal, seja onde você estiver, no YouTube, no Spotify, no Deezer, na sua plataforma preferida. Mas antes da gente começar a ler rosto e falar sobre personalidades e fazer vergonha ao vosso anfitrião aqui, me fala um pouquinho de você, quem é Thalita, quem era a menina Thalita, como foi sua vida, sua infância, onde você nasceu. Eu nasci numa cidade chamada Janduís, perto da Paraíba. E eu só nasci lá porque minha avó tinha um sítio e morava nesse sítio. E minha mãe foi passar um fim de semana e entrou em trabalho de parto. E aí, só que minha mãe já morava em Caicó. Então, assim, eu nasci em Janduís e depois que foi liberada da maternidade, voltei para Caicó. Eu morei em Caicó até meus 15 anos de idade. Caicoense. Caicoense, me considero caicoense, mas tipo, no documento é Janduís. Foi Mas lá não sei só nada, nascer. fui lá só nascer. Não sei, não conheço nada em Janduís, absolutamente nada, ninguém. Pergunta de vestibular, o que é que significa Caicó para a Thalita? Caicó para mim é tradição, é queijo de coalho, é carne de sol na nata, é comida boa, é café com bolo na casa de todo mundo. É aconchego. Ai, gente, faltou um bolinho aqui. Mas eu gosto dessa palavra aconchego. Tem uma amiga Cananda que ela é de Caicó e ela diz que Caicó é abraço. Mas é a mesma coisa, né? De aconchego. Pra mim, Caicó é abraço. E assim, como é muito comum em Caicó, tipo, o povo sai de Caicó, fica famoso em Natal, aí chega em Caicó, todo mundo ovaciona, né? É mesmo? E aí, tipo, eu fui pra Caicó agora na festa de Santana, e, tipo, onde eu passava, o povo, Thalita! E fala como se fosse, tipo, amigo íntimo. E, oi! É muito, Isso é muito diferente, é raro. eles têm muito orgulho, principalmente de artistas da beleza, né, que saem de Caicó, que se destacam aqui. Geralmente eles têm orgulho demais, assim, de vir e falam, é de Caicó, é de Caicó. É porque eu observo o contrário. Tem até aquela frase que diz assim: santo de casa não faz milagre. Ou seja, Pois povo em é. casa ninguém gosta, mas na rua todo Aham. mundo confia, contrata, segue, é fã, mas na sua terra ali meio que você não tem tanto. Mas é o contrário, né? E Contigo. engraçado que eu nunca trabalhei em Caicó. É tipo assim, eu Olha nunca só. trabalhei em Caicó. Tem até uma amiga minha que a gente começou juntas na profissão, que eu trabalho com sobrancelha há 21 anos. A gente começou juntas na época, e o nome dela também é Thalita. Olha só. Então todo mundo faz, você é a Thalita de Caicó? Eu digo, eu sou a Thalita de Caicó, mas que eu nunca trabalhei em Caicó. Né, que eu trabalho em Natal. Tá. E tem a Thalita que é de Caicó e que trabalha em Caicó. Que é outra grande amiga, Que ela é de lá também. que é de lá. E como é que foi esses 15 anos em Caicó? Os primeiros 15 anos da vida, Thalita, a gente vai dividir aqui a história pós-Caicó. Aham. Eu era uma criança extremamente podada, medrosa, mas eu comigo mesma, porque minha mãe sempre foi muito liberal. E meu pai super tranquilo. Mas eu era uma criança, e hoje, entendendo de perfil comportamental, assim, uma criança estável, né? Criança que não corria com medo de se machucar, que não corria com medo do arranhão do joelho. E aí eu fui uma criança extremamente quietinha, tranquila, que gostava de estudar, que queria chamar atenção pelas notas, que Cadeira da frente. tipo, não, eu sempre gostei muito de estudar, mas eu era do fundão. Eu era a da turma do fundão que botava todo mundo para estudar. Que dava cola. Que dava cola para todo mundo, exatamente. A gente tem que ser amigo dela porque ela dá cola. Ela sabe passar na prova.
Exatamente, dava cola a todo Ah, mundo essa e daí e ela levava é. todo mundo do fundão para passar. Ah, essa daí é amiga boa. E aí eu gostava da bagunça, de estar no meio da. Gostava de ser a popular, mas também levava tudo muito a sério. Sim, também estudava muito. Não é à toa que você é quem você é hoje, né? E você teve aquela parte da infância de brincar na rua também? Ou era, Quase ou nada. conforme era trancadinho em casa? Gostava muito de atividades manuais, de desenhar, de fazer bijuteria. Tipo, eu gostava de silêncio, não gostava de nada de barulho. Então, eu era criança de fazer coisas sozinhas, de muita coisa manual, pequenininha, sabe? Eu digo arte desde sempre. Tipo, eu aprendi a fazer bordado, ponto de cruz, com 10 anos de idade. Nossa, Então, eu ficava em casa bordando. Poxa, uma velha, né? Uma, tu uma já fez criança aquele, tu velha. já fez aqueles testes na psiquiatra pra saber se tu é autista? Não, Eu tô falando sério, tu já que tô tenho que brincando? fazer. É, porque eu tenho um professor de violino que Aham. ele, Ronedilk, um beijo, Ronedilk querido. Ele com 50 anos descobriu que é autista, anda com crachá, viu? Ele quer Nossa. todos os direitos dele de autista que ele não usufruiu a vida inteira. Pois, tenho que fazer esse É, às teste. vezes adulto pode ser, quem sabe, né? Pessoa ali trancada demais. Tu parece muito com o meu sobrinho Arthur. Arthur, ele. Arthur, bora pro shopping? Não, por quê? Porque eu vou ficar cansado. E engraçado, eu topava. Eu topava ir em muitos lugares, assim. Mas coisas que eu me arriscava muito. É tipo assim, não, isso aí pode ser perigoso. Não, pode ir, eu fico aqui esperando vocês chegarem. Sabe, assim. É a cara do meu esposo também. Às vezes a gente vai fazer trilha, aí trilha andando mesmo. Aí a Aham, gente vai até um certo ponto, aí ele disse assim: é aí? Ele disse: é. Isso aconteceu lá em Porto Alegre. aham. Aí tem uma barraca assim, com que um cara vendia cerveja e abacaxi. Olha só que coisa, né? Porque o atleta Cerveja e come abacaxi, abacaxi. mas o Aham, acompanhante bebe cerveja. isso Aí mesmo, era duas caixas de inteligente. isopor, uma com abacaxi e uma com cerveja. Aí ele falou assim, aí? Eu falei, não, pode ir, que horas volta? Acaba que horas? 11 da manhã. Não, pode ir, eu vou ficar aqui até 11 da manhã. Não, tem problema nenhum, tem muita cerveja aí. Não se Não, eu preocupe tô aqui até 11, comigo, é pode ir. tipo, não se preocupe comigo. Só que aí depois de um tempo, eu digo que eu sou instável tratada. Porque eu estava tratada, pelo Vou lhe amor de Deus. dizer. Porque o estável de perfil comportamental é aquela pessoa que é extremamente. Que calcula todos os riscos antes de agir. Então, assim, que realmente fica muito na inércia. É uma pessoa que busca segurança. Que busca segurança, que é muito resiliente, que é muito paciente, que é muito. eh, que gosta de apaziguar situações, que evita conflito, que evita briga. Só que aí depois eu comecei a perceber o quanto eu me metia em coisas que eu não queria estar por conta desse perfil. Hum, É tipo assim, eu sou tão resiliente, que às vezes eu estava metida numa confusão que eu dizia, como foi que eu entrei aqui? Porque eu não falei que eu não queria estar. hum. Entendeu? Porque falar cansa. Eu vou arrumar uma Porque situação não, porque eu vou cansativa. magoar alguém, eu Nossa. vou me indispor com alguém. Então, assim, deixa eu ficar aqui. E nesse ficar, eu me meti em cada confusão, até eu entender que o problema era o meu comportamento. Então, eu fui estudar comportamento humano. E aí fui entender de que forma eu poderia melhorar os meus relacionamentos. Como é que eu podia me meter em menos confusão? Porque eu nunca queria estar em confusão e de repente, puf, estava no meio de uma confusão. Tô E, entendendo. e aí eu comecei a entender meus limites. A hora certa de dizer não. A hora de realmente Hum. sair, de não ter medo de magoar ninguém, que antes que o outro se magoe do que eu. Ah, esse curar aí chama-se maturidade. Eu digo, e a maturidade ajuda É a muito, né? maturidade. Principalmente depois de tanta rasteira, de tanta confusão, que eu digo, ai meu Deus, como foi que eu me meti aqui? Pronto. E assim, aí eu digo, a estável tratada hoje tem muito de dominante, tem muito de conforme, tem muito de influente, né? Tipo, porque isso tudo Sim, foi que eu trouxe para mim. E apesar de não ter traços influentes de dominante, quem não me conhece acha que eu sou total dominante eu influente. acho. E eu sou um estável conforme Não acredito, natural. não acredito. É uma estável conforme amadurecida. Exatamente. E Agora quando bora. hoje. Sim, perdão, pode falar.
Quando hoje eu faço meu perfil comportamental, né, minha análise de perfil comportamental, dá tudo adaptado, tudo no equilibrado, assim, todo mundo fica: Que doido, eu nunca vi isso", é tipo 50, 50, 50, 50. Um pouquinho de cada Uma perfil. pessoa medicada. É, eu digo que eu tô tratada. Agora eu queria falar um pouquinho de beleza. De Aham, beleza. Pra beleza. você que tá ouvindo o podcast no Spotify, eu daria uma chance pra assistir no YouTube, porque a gente precisa ver essa mulher aqui. Essa beleza. Sua câmera é essa, querida. Sorridente aí, olha só. Que linda que ela veio hoje. Com cabelo maravilhoso, veio com esse blazer. Adorei esse tom. Ficou muito bem em você. É, eu adoro, obrigada. Faz assim com o cabelo pra trás pra eu ver bem. Dá uma ajeitadinha assim, que eu acho que tá tipo. Ah, eu sou meio Melhor? conforme e eu acho que você vai querer que esteja tudo bem certinho nos cortes de Instagram. E aí? Porque aqui a gente produz cortes, queridos. Muito É, bem. exatamente. Agora sim. Olha aí, ó. Ah, quando Kátia vem Arrasou. aqui, é cabelo, fiozinho, corrige de novo. Tira o cabelo do E eu rosto, boto eu o não sei cabelo o que pra é. trás ou tá bom assim? Tá do jeito que você quiser, tá maravilhoso. Ótimo. Eu só fui conferir se era detalhe Aham. Não, é da não. roupa, porque você tá com uma blusa que ela é Ah, e assimétrica. aqui é. É, aí ou se Aham. era visual meu por causa da blusa, ou se era. Aham. Olha aí, ó. O conforme aí. Mas eu trabalho muito com mulher, aí eu sei que mulher quer ficar bem no vídeo. É, exatamente. Sempre nas fotos, né? Em tudo. Agora, falando de beleza, a gente falou um pouquinho sobre sua infância, sobre os 15 anos, né? Como foi assim que começou? Qual foi a sua primeira referência de beleza? Nossa, primeiro eu cresci num salão de beleza, né? Meus pais são cabeleireiros. Até Ah! hoje. Eu tenho 40 anos de idade e com muito orgulho. Amo dizer que eu tenho 40 Eu anos. tava me mordendo pra perguntar, você acredita? Amo dizer, eu tenho 40 anos. Muito E bem. meus pais são cabeleireiros há 38 anos. Então eu digo que eu cresci engatinhando em cabelo no chão. E eu lembro que eu criança, minha mãe produzia desfiles de Miss. Ela produzia as Misses para Miss Seridó, Miss Caicó, Misses em outras cidades. Ela fazia cabelo e penteado e eu ficava assim, encantada quando eu via aquelas mulheres de maiô, Ah, era Miss de adulto. Miss de adulto. Ah, Eu ficava encantada quando eu via as mulheres, né, altamente produzida com aquelas cafofa que a gente chamava antigamente, eram uns topetes enormes, altos para botar a coroa em cima. entendi. Então era uma coisa que eu admirava muito. Mas engraçado que eu nunca tive vontade de trabalhar na área da beleza. Nunca, nunca. Eu achava bonito e eu queria ser igual aquelas mulheres. Bonito pra ser. Pra eu ser igual. Hum. Mas eu nunca tive vontade de entrar na área da beleza, porque eu via todo mundo ficando bonito e minha mãe nunca se arrumava. Então, assim, eu olhava pra minha mãe como referência profissional e dizia: eu não quero ser igual a ela. Não quero ser igual a ela. Era a pessoa que trabalhava até 10, 11 horas da noite num sábado, num domingo e estava sempre cansada de ir pra uma festa. E sempre desarrumada na E festa. sempre desarrumada porque não tinha ninguém pra arrumá-la. Eu queria ser igual às clientes. Então, assim, essa referência de beleza trouxe Qual o nome da sua mãe? Minha mãe é Vanúzia e meu pai Melo, que chama Entendi. em Caicó era Chiquinho. E Dona Vanúzia, aqui ela tá falando isso, mas ela se orgulha muito da senhora, né? não, aí hoje minha mãe é Tá. extremamente vaidosa e esse tratamento, ela diz: "Ei, é hora de parar, porque agora era de eu me arrumar". Ah, graças a Deus, queria essa parte, que a gente Então, fica bem com a mãe. minha mãe hoje é super vaidosa, inclusive se ela adora estar em público comigo e dizer assim: "Ô filha", para todo mundo olhar e dizer assim: "É sua mãe?". Olha que Ela vaidosa. ama. E vocês não são irmãs? Pois é. Ai, meu Deus, pensei que era irmã, pensei que era prima, pensei que era amiga. Que No realmente outro não dia, parece. eu tava aqui, eu vou dizer porque ele não se importa, eu acredito, né? Não sei. Eu tava com um colega meu na academia e a mãe dele chegou e eu pensei que era a namorada dele. Olha Aí só que eu disse tudo. assim: é teu namorado? Aí ela disse: não. Aí eu disse: é o lanche. Aí ela começou a rir, ela ficou tão envaidecida, essa Eu mulher, tão imagino. envaidecida. Ela disse: é meu filho. Ela falou o nome dela com sobrenome. Aí era igual dele. Eu, você é mãe dele? Eu falei: não acredito, não. Eu pensei que você tava levando ele agora pra lanchar. Levando a marmita para casa, querida. Arrasou. Menina, Quero caminho de ser assim com meu cowboy. filho. Desse jeito, cara.
Eu não acho que foi um gafe, não. O que é que você acha? Não, acho que foi um elogio, super elogio. Ia adorar um elogio desse. Ai, E aí, ai. continuando a história, tipo assim, minha referência de beleza veio disso, né? Era das clientes. E é tanto que minha mãe sempre dizia assim: ah, eu não vejo a hora de vocês virem pra cá aprender tudo isso. Ela queria que a gente aprendesse a cortar cabelo, que a gente aprendesse a tingir. E sempre quando era o dia dela ensinar, eu queria fugir. Eu dizia, Com qual mãe, propósito ela queria ensinar vocês? pra, tipo, venha trabalhar aqui no meu lugar pra eu ganhar em cima de vocês. Basicamente Empreendedora, isso. visionária. Para que eu possa trabalhar menos e vocês mais, e eu possa descansar. Então, assim, minha mãe sempre foi essa dominante que botava todo mundo para fazer alguma coisa sem nem perguntar se a gente queria. Tá certo. E assim eu entrei no ramo da micropigmentação. Minha mãe me matriculou no curso que eu nem sabia o que era. E quando eu soube o que era, eu disse, mas eu acho horrorosa essas sobrancelhas. Eu não quero fazer isso. Como é que eu vou fazer uma coisa que eu acho horrível? Peraí, calma aí, que você está muito Tô apressada. muito Me dê aí apressada. me dê um cabimento, porque eu sei que você é micropigmentadora, mas o interessante é que eu te sigo já faz um tempo. A gente Aham, já se conheceu, acho que em janeiro, não foi? aham. E eu ficava assim, meu Deus, como é que eu vou anunciar a Thalita? Porque eu vejo que você trabalha com muita coisa. Muita Mas só que você me disse coisa. que fazia sobrancelha pra fazer um tempo e tal. Aí eu queria saber como foi que começou essa história de sobrancelha e como é que foi pra um micropigmentador. Eu não sei se Então, a foi. micropigmentação, na verdade, foi a primeira porta. Ah, foi o Foi a contrário. primeira porta, é. Eu tinha 17 anos de idade quando minha mãe me matriculou num curso de micropigmentação. E isso porque eu queria fazer vestibular para enfermagem. Meu sonho era trabalhar na área de saúde, Hum, que eu achava chique. A área de saúde, eu achava chique trabalhar de jaleco. E queria muito trabalhar na saúde. Eu tinha muito interesse por ciências, biologia, pelas ciências biológicas em geral. E eu gostava muito de ver cirurgias, gostava muito. Então, assim, se eu pudesse escolher, a minha primeira opção seria medicina. Mas eu tive uma base escolar muito fraca. Assim, eu nunca estudei em escolas excelentes, então eu estudei em escola pública, minha infância foi financeiramente muito difícil. Então eu sabia que eu não tinha como concorrer no vestibular com grandes, né, com grandes estudantes de escolas privadas e que faziam todos os cursinhos, que faziam, né, que tinham todos os benefícios de ter uma educação de qualidade. Eu não tive. Então, eu nunca me arrisquei em fazer um vestibular de medicina. Mas eu disse, mas enfermagem é parecido, e aí eu vou fazer vestibular para enfermagem. E eu tentei 2 anos e não passei. No segundo ano, depois de sair o resultado, aliás, uma semana antes da prova, eu entrei num nível de estresse tão agudo por conta da preparação, que eu estudei tanto e me preparei tanto e queria tanto passar naquela prova, que eu tive uma gastrite nervosa e fiquei uma semana internada no hospital e saí na véspera da prova. Nessa ocasião, eu fui diagnosticada com lúpus eritematoso sistêmico, que é uma doença autoimune. E eu não conhecia ninguém da minha família que tinha essa doença, a gente não sabia o que era. Então, assim, foi muito assustador. E na época eu lembro da minha mãe dizendo assim: "Minha filha, nunca mais você vai fazer vestibular na sua vida, porque foi culpa do vestibular que você adoeceu. Então, assim, eu não quero mais que você estude, minha filha não precisa mais estudar". Porque a cobrança, como eu disse desde o início, não vinha dela, né? Tipo, ela era tranquilona, liberal, mas vinha de mim. Meus pais nunca se graduaram, nunca tiveram uma formação, e eu fazia muita questão de ter. Aí foi quando minha mãe achou esse curso de micropigmentação e disse: "Pronto, eu já sei o que é que você vai fazer. Eu sempre tive muita sobrancelha, minha sobrancelha sempre foi muito cheia, muito grossa, e eu fazia". a gente percebe que baixo era o cortisol mesmo, né? Que não segurava a pressão aí de fazer um vestibular sem adoecer. Pois é, olha Você conta aí. essa história para o Dr. Mozart, viu? Que é pra ele já segurar a onda aí na Pois é. pressão. Eu sempre tive muita sobrancelha e eu fazia minhas próprias sobrancelhas. E essas sobrancelhas sempre chamavam muita atenção.
Todo mundo perguntava: "Quem faz suas sobrancelhas?" Eu dizia: "Sou eu". "Ah, então faz aqui a minha". E assim eu comecei a fazer sobrancelhas das minhas amigas na escola, das mães das minhas amigas. Tipo, eu ia para verão na praia, eu passava o verão inteiro fazendo sobrancelha de todo mundo. E aí quando minha mãe percebeu, minha mãe disse: "Eita, olha, tô perdendo de ter alguém trabalhando aqui com sobrancelha". E aí ela começou a ver Você já essa tinha feito o minha curso de micropigmentação, ainda ainda não? não. Ah, tá. Pela minha habilidade natural de fazer a minha, isso sem nunca ter feito um curso de design ou de nada de medição de Era o sobrancelhas. seu olho, o seu olhar ali, ó. Você já tinha Talvez, um olho ali. era mais a minha preocupação comigo na estética, né, tipo, com a minha beleza. Eu sempre tive essa imagino por conta das misses, né, de querendo ver, eu sempre tive muito cuidado e muita vaidade de estar bonita, de estar bem apresentada. Então, eu queria e eu aprendi a fazer tudo em mim. Eu fazia minhas próprias unhas, eu fazia meu cabelo, eu fazia minha sobrancelha. E eu queria estar bem, queria estar bonita. E sempre gostei de me arrumar muito. E aí eu comecei a fazer sobrancelhas de todo mundo, de design mesmo, limpando excesso. E aí minha mãe, quando percebeu essa habilidade, disse assim: "Ah, então tá dando certo para isso?" E ela me matriculou no curso de micropigmentação, que Hum. eu só soube, tipo, véspera. Ei, sua mãe é muito inteligente. É audaciosa. Depois ela tem que vir aqui conversar com você. Será que ela aguenta? Uma câmera em cima Aguenta, dela respondendo a aguenta, ela verdade, somente a ama. verdade. Ela ama. Ah, a gente poderia trazer com um microfone a mais aqui, vocês duas. Arrasou. E aí eu lembro que eu fui para esse curso assim, meu Deus, que invenção de manhã. Eu fazer um curso de micropigmentação, eu acho horrível. Eu via no salão, tinha uma pessoa que fazia, no salão da minha mãe tinha uma pessoa que fazia micropigmentação, e quando eu via as mulheres saindo com aquela sobrancelha preta pintada, eu dizia: "Meu Deus, como é que a pessoa paga para fazer isso?" Né, eu achava horroroso. Eu dizia: "Mãe, eu não vou conseguir fazer uma coisa que eu acho feio", né, eu já gostava de fazer coisa artística, E então ela eu disse: dizia o quê? "Minha filha, você vai desenvolver a sua própria arte, do jeito que você acha bonito". Ela dizia Ela isso. dizia isso. "Você vai, não tem outra Então escolha. ela tinha uma visão, né, tipo assim, ela dizia assim: "Não, é você tem que fazer o seu, Você vai não fazer o precisa fazer seu, você igual". não vai fazer igual ao que você vê, você Nossa, vai que visão, né. desenvolver o seu olhar para o que você acha Ela tá bonito", aceitando o currículo pra filho, uma né. adoção aí, porque a gente tá precisando de um. Ela sempre aceita, ela ama agregados. E aí, Tô precisando de uma família em viajei Caicó. viajei para fazer esse curso, meu pai foi comigo, eu tinha 17 anos, né, de idade. Meu pai me acompanhava e eu me lembro nitidamente, assim, que, era numa região em Moema, em São Paulo, e a gente ficou na casa de uma tia minha de Caicó, que estava morando em São Paulo, a gente se hospedou super longe, com maior dificuldade financeira, assim, de ir para aquele curso. E minha mãe apostou todas as fichas em mim, assim, tipo, tudo ela apostou em mim. E meu pai me deixava na porta do curso, quando dava o intervalo de almoço, ele voltava lá para me pegar, para levar para almoçar, me deixava lá de volta, me pegava à noite, então foi, assim, tudo bem acompanhado, bem. E eu lembro no primeiro dia de curso, foi um curso uma aula de biossegurança. E quando eu vi todo mundo se paramentando, vestindo jaleco, eu disse: "Eita, que massa", né, a área de saúde. Eu digo: "Que massa, então eu vou trabalhar com saúde sem trabalhar com doença", né. Então isso já despertou para mim interesse no primeiro dia de curso, por conta da aula de biossegurança. Nossa, sensacional. Isso é novo, né. Existe até uma corrente que chamam de medicina 3.0, que é a Não medicina que não sabia. trata doença, Olha só, ela tipo, eu trata achava o saúde. máximo, que eu dizia: "Que massa, eu não vou nunca vou cuidar de pessoas Eu doentes". recomendo, viu, depois você vai ver esse podcast e você vai lembrar. Agora acho que você não vai, talvez você não tenha memória boa, não sei, eu não tenho. Eu tenho. Peter Attia, depois procura esse autor. Piteratia. Peter Attia. Peter Attia. É um americano, um Atia. médico que ele escreveu esse negócio aí, depois você procure. Aham. Mas vamos lá, porque assim, eu tô ainda
encapsulado na fase, porque eu tive uma infância difícil, meu curso é em Moema. Moema. Em São Paulo, porque Moema é um bairro nobre, né? Era a única escola de micropigmentação do Brasil. Olha. Era em São Paulo. E Isso em nesse bairro, 2003. Eu sou bom de 2000, número. 2004. 2004, porque foi em janeiro de 2004 e eu completo o ano em junho. Eu tinha 17 anos. Perfeito. Em janeiro de 2004. E era a única escola do Brasil de micropigmentação. Hoje tem online, tem em todo canto. Mas era o único lugar que existia o curso. Então, minha mãe, assim, ela parcelou em Não, nem mas sei enfim, quantas cara, vezes. E depois ela disse assim: minha filha, quando eu voltei, minha filha, agora você vai me pagar o investimento que eu fiz com o seu trabalho. agora você vai pagar o seu curso. Exatamente. Inteligente não, depois. Isso, a mãe, aqui era pra ser E aí eu sobre ela o passei. podcast. Eu passei uns 6 meses sem ganhar um centavo trabalhando. Já aqui em Natal, Já aqui em Natal. já veio direto pra trabalhar aqui. Já vim direto pra cá. Porque é um mercado que até, acho que na época não era tão forte em Caicó. Não, era mato aqui. Tipo, aqui existia um micropigmentador, uma pessoa que fazia micropigmentação, que ele morava em Caicó, que era Simval. Ele morava em Caicó e ele vinha a cada 15 dias para fazer micropigmentação em Natal. Então, assim, existia essa pessoa que fazia, Com uma agenda super escassa. super escassa, e foi ele que indicou, ó, leva a Thalita lá para fazer esse curso nessa escola, que foi onde eu fiz. Então, eu fui lá nessa mesma escola que ele fez o treinamento e voltei. Então, no caso, eu dizia que eu fui a segunda micropigmentadora de Natal, né? Tipo, a E gente a primeira abriu... mulher. E a primeira mulher, exatamente. Não Então, deixa de assim, ser a primeira, aqui era né? tudo mato. Eu lembro que quando eu dizia que trabalhava com micropigmentação, as pessoas, mas o que é isso? Me explique. É tipo, eu não sei o que Eu é. queria fazer pra você uma pergunta de ignorante total. Fique à Aí vontade. você veio de São, aí você veio de São Paulo e você veio micropigmentadora de pigmentar o que mesmo? De fazer tudo. Porque, no caso, eu me matriculei num curso de micropigmentação de sobrancelhas, Sim. especificamente. O curso de micropigmentação de sobrancelhas na época era 5 dias. E era 5 dias intensivo. Tipo, você ia para casa dormir e voltava no outro dia de 8 horas da manhã. Quando terminou o curso de micropigmentação de sobrancelhas, na minha cabeça eu dizia assim pro meu pai: pai, eu não sei quando é que eu vou poder voltar aqui em São Paulo. Então, assim, deixa eu aproveitar e fazer todos os cursos que tem aqui na escola. E aí meu pai, tá, minha filha, então vamos lá. Na minha cabeça eu nunca mais ia voltar naquela cidade. Tipo assim, era inimaginável. E aí eu acabei me matriculando num curso logo após de especialização, que era para tatuar olhos e lábios, e depois num curso de micropigmentação paramédica, que é para reconstrução de areolas. Então eu passei 18 dias em imersão, fazendo um curso atrás do outro. Sobrancelha, lábios e Lábios, areolas. areolas e olhos. Olhos. E contorno de olhos. Ainda sai muito contorno de olhos? Ainda. É uma das minhas principais especialidades. E é o que eu mais gosto de fazer, é contorno de olhos. E terminei todos os cursos e voltei, comprei o material e já voltei micropigmentadora. E aí minha mãe, você já está imaginando aí o perfil da minha mãe. Minha mãe, cadê Thalita? Thalita foi fazer um curso de micropigmentação em São Paulo. Cuide em agendar, porque daqui a pouco a agenda dela vai estar super lotada. E agora o preço, sei lá, era R$ 180 na época. Daqui a pouco o preço vai dobrar. Aproveite, tipo, o primeiro lote. Aproveite que ela tá começando, porque minha amiga daqui a um ano você não vai conseguir pagar mais não. Exatamente. Então, quando eu cheguei, a minha agenda estava lotada de cliente. Que você nem sabia. Que eu nem sabia. Que eu dizia, e agora? Porque hoje a gente tem, né? A gente tem ChatGPT, a gente tem Google, a gente tem, tipo, a gente tira dúvida em vários canais, né? Na época, era telefone fixo e olhe lá se a pessoa atendesse, né? Do outro lado. O telefone fixo é a sua fé, né? Então, Sua fé em assim, Deus, que a pessoa ia te ajudar. deitava a cliente na maca, eu dizia, e agora? E a cor que eu vou usar nessa cliente? Eu acho que é. Então, eu digo que a minha inocência de ser tão jovem e de não ter noção dos riscos me salvou na profissão, Um santo forte. né?
Porque eu fui aprendendo com os meus próprios erros. Tipo, errei bastante, mas eu tinha muito perfeccionismo. E talvez isso que tenha me destacado muito na profissão cedo. Porque eu era muito perfeccionista, então eu ficava horas medindo, desenhando, numa área que não era nem comum a pessoa desenhar. É tipo, a pessoa deita aqui, então tchum, tchum, e fazia lá deitada. E de Então, onde que saiu isso? o que é a medição? Esse perfeccionismo, essa artista. Eu acho que do perfil mesmo, do próprio perfil. Eu sempre gostei muito de habilidade manual, eu sempre fui muito perfeccionista, eu E você sempre fui fazia, muito você exigente comigo bordava, mesma. né? Então já tinha ali a mãozinha boa. Exatamente, muito, muito firme, muito precisa. Então eu já tinha habilidades motoras finas bem desenvolvidas. Entendi, E isso foi fácil para eu pegar a técnica, sabe? Foi muito fácil, muito entendi. tranquilo. Perfeito. Mas eu digo muito que minha inocência me salvou, assim, por não conhecer de todos os riscos e não saber as complicações que eu podia causar. Eu me livrei e passei por muito pela inocência. Nesse tempo, você já era casada? Não, eu casei aos 24 anos, vinte e Sim. cinco anos. Tem filho, Thalita? Hoje eu tenho 2 filhos. Júlia tem 14 agora, completou em agosto, e Vitor tem 11. 2 Júlia tem 14. adolescentes. Eita. Quem foi que Minhas puxou mais a você? vidas. Hum, Quem é mais artista, mais Júlia. conforme? Júlia é muito parecida com minha mãe. Júlia é a líder da gangue, assim que eu digo. É quem domina tudo. Ela gosta de aparecer, ela gosta de cantar, ela gosta de dançar. Ela diz: mãe, a gente só se vive uma vez na vida. Ontem ela Não tava. acredito, com 14 anos de idade. Ontem, a gente conversando antes de dormir, ela me disse assim: mãe, você deveria aproveitar mais sua vida. Você trabalha muito, sua vida deve ser muito chata. Mãe, você deveria viajar, você deveria passear, você deveria ir para uma festa todo fim de semana. Eu digo, minha mãe, porque minha mãe não gosta de festa assim, para ir todo fim de semana. Então, ai, pois quando eu crescer, quando eu for adulta, todo fim de semana eu vou estar numa festa, escutando música, dançando. Tipo, ela ama. Ela ama. Então, é muito diferente de mim, a personalidade de Júlia, muito diferente. E Vitor, meu filho, ele é bem mais parecido, só que ele é a cópia do meu pai. Meu pai é tranquilão. E o meu filho é a cópia do meu pai, tanto fisicamente quanto de personalidade. Então, ele é tranquilo, ele gosta de silêncio, de que a gente entra dentro do carro, a gente não liga música, A gente fica os desliga. dois, tipo assim, sem música. Se tiver nós dentro do carro, aí ninguém fala nada. E eu vou dirigindo e contemplando a paisagem, ele também. Nada melhor do que o Então, é uma silêncio. paz, uma Vai chegar a Júlia tranquilidade. assim, mamãe, faça o que você gosta. Ela, farei. Fora daqui. Vou ficar só. Tchau. E Júlia é a pessoa que tem uma boombox dentro do quarto que liga Hum, em todas as alturas. E Vitor faz, mãe, a casa tá tremendo. Mãe, pelo amor de Deus, a casa tá tremendo. Faça alguma coisa com Júlia. o Vitor deve ser o irmão ruim que chega pra ela e diz assim, ei, você foi adotada. Eu soube. E os Ela irmãos que eles faz dizem, isso com ela ele. faz isso com ele, diz que ele foi adotado. Você foi adotado. Vitor, Chega lá. você é diferente, porque você é muito quieto. É só olhar, Fica se se ela tranquilão, olhar em volta, ela vai saber que é diferente é ela, né? Olha pra mim, olha pra você, né? né? Ai, ai. Eu seguindo você na sua rede social, acho que eu não vou tocar nesse assunto agora, não. Porque Fica à eu acho vontade. que. Porque eu comecei a te seguir em janeiro Aham. desse ano. A gente teve o primeiro contato já no centro cirúrgico, foi bem interessante. Eu queria contar um pouquinho dessa história, porque a gente foi acompanhar uma cirurgia plástica de transplante capilar de sobrancelha, Uhum. aqui em Natal, com a doutora Kátia de França. E a Kátia, ela é uma pessoa que eu sempre comento que ela é muito séria, que o que ela faz ali, ela é muito concentrada, muito focada. E algumas pessoas veem, assim, esse lado dela, até comentam que você trouxe a palavra credibilidade, né? Que ela passa muita credibilidade, muita responsabilidade com o que ela faz. E foi isso que eu vi. A gente chegou no centro cirúrgico, 6h30 da manhã, e do nada entra aquela mulher
E ela diz assim, Rômulo, essa aqui é a Thalita, é ela que vai desenhar a sobrancelha que eu vou transplantar. Eu falei assim, como assim? Não é você que desenha? Ela falou assim, não, a gente pede para uma designer de sobrancelha profissional, de confiança, ou da escolha do paciente, ou de confiança nossa, dos cirurgiões, e ela vai fazer o desenho, a gente vai seguir. Aí eu achei aquilo de uma importância, assim, tão crucial. E quando você falava, e você pegou ali o lápis para desenhar, ó, eu gosto disso aqui assim, isso aqui fica melhor assim. E ela não piscava, e no final ela foi operar do jeito que você mandou. E você ficou ali no centro cirúrgico, você fez lá a antisepsia, entrou e ficou lá observando ela transplantar. Me conta mais um pouquinho como é que foi que começou essa experiência com o transplante capilar de sobrancelha. O transplante capilar, desde que surgiu, né, a técnica aqui em Natal, e quando surgiu a técnica que eu comecei a acompanhar, que eu sempre gosto muito de ver o que está acontecendo, né, no mundo da beleza e dentro da minha área, eu gosto de ser sempre pioneira, de trazer as técnicas primeiro para cá. Eu comecei a entender o papel do micropigmentador do design de sobrancelhas numa cirurgia como essa, né? Porque a gente, ora, eu há 20 anos desenhando sobrancelhas e um médico que fez uma especialidade, talvez com muito foco naquela ação de transplantar o fio, mas com pouco foco na harmonia desse desenho, na estrutura do rosto, que cada pessoa tem um desenho extremamente personalizado. Tipo, se você olhar para todo mundo que está aqui nessa sala, ninguém tem a sobrancelha igual, né? Cada sobrancelha é única, cada sobrancelha é diferente. E assim devem ser as sobrancelhas transplantadas também, né? Quanto mais natural, mais bonita. E não pode ser um copia-cola, um molde. E principalmente numa época que já houve na micropigmentação também, de padrões de medida. Ó, a medida deve ser esse padrão, né? E hoje foi totalmente colocado por terra. Não existe mais padrão de medida. A nossa estrutura óssea já entrega qual é o formato natural da sua sobrancelha. E aí, quando eu comecei a ver a onda do transplante capilar de sobrancelhas, eu comecei a estudar de que forma eu poderia integrar alguma equipe. E aí foi quando surgiu quando eu ouvi falar em algum médico que trouxe transplante de sobrancelhas para Natal, eu prontamente entrei em contato e falei que eu poderia oferecer esse serviço, que poderia gratuitamente entrar na sala, fazer o desenho, e eu poderia agregar ao serviço, fazendo com que o serviço dele ficasse melhor, né? E aí, nessa ocasião, a doutora Kátia viu um vídeo meu, esse vídeo que a gente fez em parceria com outro cirurgião, e ela disse: eu também preciso de uma profissional igual a você. E ela me convidou, né? Me buscou pelas redes sociais, a gente fez uma primeira reunião e foi ótimo, assim, a receptividade que eu tive dela. Ela já vinha me acompanhando, já conhecia todo o meu histórico de trabalho. Essa credibilidade que ela me deu foi maravilhosa. E toda a liberdade que eu senti naquele centro cirúrgico, de dizer, ó, faça isso aqui assim, esse fio nessa direção, a estrutura dela merece uma sobrancelha mais arqueada. Eu digo que hoje foi um dos transplantes de sobrancelhas mais lindos que eu já vi na minha vida, né? Foi o de doutora Kátia. E do quanto essa harmonia fica perfeita. Mas principalmente porque cada um no seu quadrado. Eu digo que a gente não quer, eu não quero transplantar, eu não quero fazer o que ela faz. E da mesma forma, ela me dá a liberdade de, dentro da minha área, oferecer o melhor que eu sei dentro do serviço dela. Mas Então, isso aí esse não é, complemento, mas isso aí não é o melhor para o paciente, né? o melhor para o paciente, né? Tipo, cada um fazendo o que você sabe fazer de melhor. Somar. Aham, e a soma, Ei, exatamente. que história é essa que você anda atendendo nos Estados Unidos? Eu tenho uma história, né? Uma história de atendimento, de uma longa jornada de trabalho, né, nos Estados Unidos, e que começou de uma forma muito inusitada, tipo, muito inusitada. Eu já trabalhava com micropigmentação há 15 anos
E eu nunca tinha tirado férias na minha vida. Férias que eu digo assim, de 10 dias. Eu nunca tinha tirado férias. E eu lembro que depois de 15 anos eu conversei com meu marido na época. E aí ele disse assim: vamos fazer uma viagem de 15 dias? E eu, meu Deus, como é que eu vou ficar 15 dias sem trabalhar? Né? Foi quando a gente resolveu com um grupo de amigos ir aos Estados Unidos. E uns 2 dias antes da viagem, eu atendi uma cliente que morava em Miami. E aí, conversando em atendimento, eu disse: menina, eu preciso de dicas do que fazer em Miami, porque eu tô indo com um grupo, a gente vai passear, só que a gente ainda não fez roteiro. Aí ela disse: salve meu contato e me ligue, porque eu vou mandar para você um roteiro com tudo que você pode fazer. E aí fiz a sobrancelha dela, no outro dia ela viajou. Quando ela chegou nos Estados Unidos, ela foi para o salão de beleza que ela frequentava fazer uma escova. E chegou com a sobrancelha recém-feita. Você fez o que na sobrancelha dela? Micropigmentação. Micropigmentação de E sobrancelhas. também essa limpeza que você disse que fazia desde adolescente também. Você chegou a fazer isso? Também, Fez mas serviço completo. a micropigmentação que é para cobrir falhas, que é para deixar bem desenhada, como se fosse uma tatuagem. Entendi. Né? Uma simulação de desenhos. Ok, eu não vou mais interromper, prossiga. De desenho, e eu já desenhava pelo por pelo. Então, assim, é um desenho que faz fio a fio, que não fica aquela coisa toda pintada, que eu não gostava lá na época. E aí, foi muito interessante, porque ela me mandou um WhatsApp, assim, 2 dias depois, dizendo: Thalita, eu tô aqui no salão em Miami, no salão brasileiro em Miami, e o cabeleireiro tá enlouquecido pela sobrancelha que você fez. Ele quer saber quando é que você chega, porque eu já disse a ele que você tá vindo. Eu já falei pra ele que você tá vindo. E aí ele mandou Parente da sua mãe. perguntar, né? A sua agenda já tá lotada. Mandou perguntar quando é que você vem e se você tem interesse de atender, porque ele tem muitas clientes que querem fazer sobrancelha. E aí, naquela hora, eu disse assim: oh, meu Deus, minhas primeiras férias. Já vou ganhar em férias dólar. da minha vida, eu não queria trabalhar. Tipo, eu queria só passear. Mas, bom, 15 dias de passeio, eu posso trabalhar 2 dias. Né? Então, tá bom. Ok, me passa o contato dele, que aí eu posso disponibilizar 2 dias da minha viagem para fazer atendimento. E ok, a gente foi conversando. Conversei com ele, organizei como seriam os atendimentos, organizei porcentagem de fazer pagamento, como é que ia ser a divulgação, tudo. Até que a gente, sei lá, 1 mês e meio conversando, chegou o dia da viagem, eu viajei e no dia combinado eu cheguei no salão para atender. O grupo que a gente tava foi fazer um cruzeiro nas Bahamas de 4 dias e eu e meu marido a gente ficou em Miami para fazer esses Meu pai atendimentos. amado, a criatura vai tirar férias de cruzeiro e escambau e diz: ok, vou trabalhar. E aí eu não fui para esse cruzeiro e fiquei para fazer os atendimentos. Quando eu cheguei no salão, primeiro que eu cheguei lá na recepção, e aí eu disse: oi, tudo bom? Eu não sabia falar nada de inglês, absolutamente nada. Meu nome é Thalita, era um salão brasileiro, então eles se comunicavam em português também. Meu nome é Thalita, sou micropigmentadora e eu vim organizar para fazer os atendimentos hoje. E aí tinham 2 pessoas na recepção, a pessoa olhou para mim e disse assim: como é seu nome mesmo? Aí eu disse: Thalita, micropigmentadora, que faço sobrancelha. Eu falei com o dono do salão para vir fazer atendimento. Ele disse que a agenda estava lotada hoje e amanhã, que tinham tantos clientes. Aí ela olhou para a pessoa que estava do lado dela e fez: você tá sabendo de alguém que vem fazer micropigmentação aqui? E o cara disse: não tô sabendo de ninguém. E aí ela disse: olha, eu vou tentar falar com ele, porque aqui a gente não tá sabendo de ninguém que veio para trabalhar. E aí aguarde um pouquinho. E aí eu tava com meu marido, né? E aí Já ele perdi disse o cruzeiro, assim, tipo, que droga. ele disse assim: vamos embora? Você não tá percebendo que não tem nada, que não tem atendimento, que não tem cliente? Tipo, vamos embora. Eu digo: peraí, eu vou sentar aqui, eu vou pensar, vou esperar você entrar em contato com ele, e eu vou ficar aqui aguardando. A estável sob pressão falou A mais forte. estável.
E aí eu sentei ali naquele canto, na sala de espera do salão, e fiquei pensando, e agora? Já, tipo, 4 dias perdidos da viagem, né? O que é que eu vou fazer em Miami sem conhecer nada, sem falar inglês, sem conhecer ninguém? O que é que eu vou fazer esses 4 dias aqui, sem programação, sem roteiro, sem nada? O ano era 2015. Hum. Eu sentei e fiquei pensando, né? E aí, meu marido toda hora, vamos embora, vamos embora, vamos embora. Eu digo, peraí que eu estou pensando, o que é que eu vou fazer? E aí, de vez em quando, passava alguma pessoa e dizia, vocês querem água, querem um café, querem? Tipo, não, obrigada. Até que chegou uma manicure, se aproximou de mim e disse assim, você está aguardando para fazer que serviço? Aí eu olhei para ela, vi que ela precisava fazer micropigmentação nas sobrancelhas. E aí eu disse, na verdade, eu faço um serviço excepcional no Brasil, que é a micropigmentação de sobrancelhas. E o que eu queria era fazer em você. Eu queria fazer na sua sobrancelha. Aí ela disse assim, mas como assim? Tipo, eu que peguei ela de surpresa. Mas como assim? Você faz isso? Eu disse, faço. Ela disse, você tem foto? Eu disse, tenho. Aí eu abri o Instagram, já usava o Instagram na época, já tinha foto de antes e depois. E aí mostrei, ela disse, é você que faz isso? Aí eu disse, sou eu. Ela disse, você desenha antes para eu ver como é que fica? Aí eu disse, sim, desenho. Aí essa manicure foi na recepção, disse, como é que tá a minha agenda agora? Você precisa de quanto tempo, Thalita? Eu disse, preciso de mais ou menos 1h30. Pronto, eu vou ter tempo agora? Vamos ali, que a gente vai lá na salinha da esteticista, você faz o desenho. Se eu gostar, aí você faz a minha sobrancelha. Essa manicure me botou para dentro do salão, para dentro dessa sala. Eu organizei a bancada, fiz o desenho, que a gente faz o desenho a lápis, e fica muito parecido com o que vai ficar o resultado final. Quando ela viu o desenho, ela deu um grito. Isso é muito comum entre americanos. É tipo assim, era comum eu terminar a sobrancelha, elas pegavam um espelho, um grito de felicidade, né? Tipo, elas Isso são só com muito lápis. emocionadas, só com o lápis. Você vai ficar assim, e nesse grito, as outras funcionárias, devia ter umas 20 funcionárias no salão. As outras funcionárias escutaram e foram ver o que era que estava acontecendo. E quando eu comecei a fazer aquela sobrancelha, ela disse: não, pronto, então, aprovado. Quanto é que custa? Aí eu disse: vamos fazer o seguinte, eu tô aqui por 4 dias. Se nesses 4 dias, era o primeiro dia, né, lá. Se nesses 4 dias você conseguir alguma cliente para eu fazer sobrancelha, cobrando $500, você não me paga nada. E ela disse: beleza, fechado. Eu tenho 4 dias, e se eu não conseguir nenhuma cliente, aí você me paga 100. E ela, perfeito. Percentual do salão, você já tinha conversado Já tudo tinha antes, então você meio que já combinado sabia antes. já parâmetros, né? E aí você me paga 100. Aí ela, beleza. Peraí, até agora, o cabra que negociou tudo com você não apareceu. Desapareceu. Não apareceu. Até este Meu momento. E eu dentro do Deus. salão dele, já atendendo a funcionária. E não tinha nenhuma cliente marcada. Nenhuma cliente Então, de marcada. fato, não tinha. Não tinha. Não tinha. Ele simplesmente combinou tudo comigo e não fez divulgação nenhuma. Zero. Pode vir, que você tem lugar para atender. E tem cliente, minhas clientes todas querem, tipo, e não falou nada para ninguém. Ele era real, assim, no salão? Ele era Ah, do salão o mesmo? dono do salão, que depois eu conheci, né? Depois eu conheci. Vou Depois deu chegar nessa certo. parte aí. É, não vou participar, por favor. E aí, quando eu terminei essa sobrancelha, que ela deu outro grito, né? Veio todo mundo do salão olhar e tipo, eu também quero. E neste dia, aí, como foi? Quanto foi? Não, ela disse que era só a gente arranjar uma cliente e a gente não pagava nada. Agora a sobrancelha é $500. Eu quero também, eu quero. E nesse dia, eu fiquei o dia todo nesse salão fazendo sobrancelha de graça. De funcionários. De todas as funcionárias. Olha De todas. Eu só, devo ter cara. feito umas 9, 10 sobrancelhas em um dia. Eu saí do salão, era 9h30 da noite, fazendo sobrancelha de graça, sem cobrar nada de ninguém, esperando elas mandarem, divulgarem para as clientes. E o que aconteceu é que no dia seguinte,
todas as pessoas que entraram naquele salão viram todas as mulheres com a sobrancelha feita. E fica muito marcado no dia que faz, assim, no dia seguinte, principalmente. Então, assim, era impossível não ver. No dia seguinte, de 9 da manhã, meu telefone tocou. Thalita, você ainda tá aqui nos Estados Unidos? Eu disse, estou. E eu tava no hotel bem pertinho, porque na minha cabeça eu ia atender 2 dias, né? Eu tava no hotel do lado do salão. Não, é porque já tem uma cliente aqui querendo fazer a sobrancelha, que tá enlouquecida. Você pode vir agora? Nessa ocasião, eu tinha fechado um city tour de ônibus em Miami para conhecer a cidade, que a gente não tinha feito ainda city tour. E eu compro na internet o ingresso e tipo, vamos pro salão. Vamos pro salão, vamos perder esse ingresso. E aí eu fui pro salão e nesse dia seguinte, e nos próximos dias, eu só trabalhei. Eu só trabalhei e só fiz sobrancelha. E Em foi dólar, né, minha amiga? em E fez, dólar. mais importante, você fez seu nome. Isso. E aí o que aconteceu? Eu comecei a postar, eu comecei a divulgar no Instagram, que estava trabalhando nos Estados Unidos, né? Tipo, nem podia estar fazendo isso. E uma seguidora daqui, de Natal, viu seguindo no Snapchat, na época, de Bela Falcone, que ela estava pedindo indicação de alguém que fazia micropigmentação de sobrancelhas. Sim. E aí essa minha seguidora respondeu, olha, uma das melhores profissionais do Brasil tá aí em Miami agora, que Bela Falcone morava nos Estados Unidos. Ela tá no Brasil agora, entre em contato com ela. E eu recebi uma mensagem no direct de Bela Falcone perguntando até quando eu ficava, porque ela tinha recebido uma indicação para fazer sobrancelha comigo. E aí eu disse, eu tô indo daqui a 2 dias para Orlando. Ela disse, ótimo, eu moro em Orlando. Você pode vir na minha casa? Pronto, e o auge dessa viagem foi quando eu cheguei em Orlando com um monte de parque reservado. No dia que eu cheguei, eu fui direto para casa de Bela Falcone fazer a sobrancelha dela. E quando ela postou, ela já tinha, na época, de 2015, ela já tinha milhões de seguidores no Snapchat, no Instagram. Quando ela postou, pronto, acabou a minha viagem. Eu só trabalhei a viagem inteira. Em Orlando. Em Orlando. E aí eu fechei parceria com um salão lá, que até hoje são minhas parceiras. Tipo, até hoje, o Salão Gorgeous. Um beijo, Gorgeous. Um beijo, Gorgeous. São minhas parceiras lá. Então, nossa, Fica em Orlando? em Orlando. Atende meninos? Atende. Mês que Meninos, vem. meninas, tudo. Estarei indo pra Orlando mês que vem. Já quero conhecer o Você Gorgeous. passa lá, por favor, no mall brasileiro, no mall do Camilas. Eu adoro Camila. Já comi lá uma vez. E aí essa foi minha história depois pronto, aí nunca mais eu consegui deixar de ir nos Estados Unidos, porque sempre tinha mais alguém querendo fazer, e aí cheguei a me qualificar para um visto de trabalho, e fui reconhecida como uma trabalhadora extraordinária na área de micropigmentação, consegui um visto de trabalho, foi muito, muito legal. Que orgulho de você, cara, que alegria. Muita alegria mesmo. Olha, esse podcast vai ser curto, porque eu tenho tanta coisa pra você me dar cabimento hoje. Ó, eu quero saber sobre seu tour na Europa, porque eu já vi que você também é professora. Sim. Vejo em seu tour na Europa. Eu queria falar sobre separação, sobre relacionamento, que eu sei que tem um monte de mulher que vai se inspirar com sua história, famílias inteiras, eu principalmente. Mas a gente tá super apertado de tempo e eu gostaria de uma consulta grátis. Porque eu soube que você sabe ler rosto. Já tirou óculos? Tira o óculos, por Ou mantém? favor. Pode tirar. Então eu quero saber que história é essa de ler rosto. Enquanto lê rosto, vamos explicar aqui pra nossa audiência como é que você... O que é isso? O que acontece? Que mágica é essa? Vou lhe Eu dizer. já tô tirando aqui. Toda vez que a gente olha para alguém, para alguma pessoa, a gente, mesmo que não queira pensar, a gente tem um julgamento. É tipo, a gente olha para alguém que a gente nunca viu a primeira vez e a Isso gente eu faço sem nenhum diz... critério, às vezes eu até digo. Pois é, tipo, você tem cara de chata. Ou então, você tem cara de ser legal, eu quero ser sua amiga. Você tem cara de ser tão boazinha, então você tem cara de ser malvado. E isso faz a gente se aproximar ou não das pessoas, ou querer ter um relacionamento ou não com as pessoas. E isso tudo é inconsciente. Só que existe técnica, e técnica passo a passo,
para ler rosto. A gente lê cada pedaço do rosto, desde... E dá pra ler assim. Dá para ler assim. Só Hum, que existe manual, por claro. exemplo, desde todos os receptores sensoriais, que a gente chama. Hum. É, o ouvido, que é o receptor da audição, a orelha, na verdade, né? A gente consegue ler a orelha, ver um padrão de personalidade na orelha. A gente consegue ver padrão de personalidade no olho, que é o receptor da visão. Nossa. Padrão de personalidade no nariz, O meu já tá do 100. Já olfato. mexi, já Padrão. demais já, passou da conta. Mas aí tem as questões de depois que você mexe. Porque você passa a adquirir as características de depois que você E às vezes a mexeu. gente mexeu porque a gente queria aquela característica, né? De Também. repente é até mais Também intencional, né? inconscientemente. Isso acontece com a mulher quando quer mudar de cabelo. Né? Tipo assim, vou entrar na nova fase, vou mexer no cabelo. Então, às vezes, não é só a aparência do cabelo, ela quer aquele comportamento. Mas vamos lá. Vamos lá. Lendo Rômulo. Vou começar primeiro pela sua orelha, a principal característica. Você é uma pessoa que tudo que você escuta, você leva total pro emocional. Total pro emocional. É tipo assim, Rômulo, eu acho, se eu falar qualquer coisa pra você, você vai bater no seu sentimento. Meu amor, se você ficar calada, eu levo pro emocional. Quanto mais Leva falando. pro emocional. Então, tudo que você capta mexe primeiro com suas emoções. Depois, segundo passo, depois que vai para as emoções, aí vem para o pensamento. Aí você fica remoendo aquela informação, não sei quanto tempo, e planejando o que é que você vai fazer. Esse é o seu padrão de Você funcionamento. pesquisou sobre mim, garota? Nada. Você já ouviu falar que ciganas leem mãos, mas você já teve a experiência de alguma cigana ler sua mão? Não, Não, nunca teve? nunca. E depois procure vídeos de ciganas lendo mãos. Elas olham um pouquinho para a mão e depois olham para o seu rosto. Elas passam horas olhando o seu rosto. Então, Interessante. ciganas têm técnica de leitura facial. O meu esposo, ele é cigano. Ele lê Olha até o aí. seu espírito. E o povo não acredita, nem ele acredita, mas eu digo que ele é cigano, ele lê. Então, tem pessoas que são mais sensíveis, né? Aham. Sensíveis a essas informações que a gente capta através do olhar, através da imagem, e a gente consegue entender como se fosse um padrão. Hum. Cada traço transmite uma coisa diferente. Uhum. Mas o que eu vejo em você é emoção pura. Emoção pura. E seu padrão de funcionamento é, primeiro, emoção, segundo, planejamento, e talvez por conta disso você procrastine muita coisa que você quer fazer, porque tudo tem que vir para a intuição, tudo tem que ter um planejamento muito bem feito, para depois ser colocado em prática. E é isso que eu vejo no seu rosto, assim, uma pessoa que tem muitos planos, muitos sonhos, muita vontade de fazer muita coisa e que precisa estar tudo muito planejado e com a intuição certa para poder colocar em prática, sabe? E essa E história do plano, você outra, achou onde aqui? Você achou onde? do que do planejamento, Uhum. na parte, no texto superior. Olha, interessante. No texto superior. Se por acaso, vamos dizer que você se considera uma pessoa que procrastina? Mulher, pare que você acertou tudo. O nome desse planejador eterno chama-se Carol, tá ali, ó, atrás. Carol, ela tá aqui. Olha aí, Ela Carol. foi uma parceria que eu disse, Carol, o seu instrumento de trabalho vai ser um chicote pra você bater em mim, pra eu colocar os prazos em dia, porque muito plano, muita coisa aqui e pouca coisa assim, os pezinhos no chão, sabe? Pronto. Aí eu vou lhe dizer. Pronto, me diga o que é que você quer mudar, quais são os seus objetivos de mudança com o seu comportamento. Vamos dizer que seja isso, eu quero parar de procrastinar. E aí eu vou, já usando isso como referência, lhe dizer o que é que você precisa mexer na sua imagem para você procrastinar menos. Eu tô falando com a pessoa certa, em primeiro lugar, assim, porque eu quero vender em dólar. Pronto, você quer colocar seus planos para serem executados e fazer rodar dinheiro,
certo? Então, tudo Aham. isso precisa de ação. Ele precisa sair da intuição, precisa sair do planejamento, precisa ser colocado em prática. Sim. Tudo que faz a gente pensar demais, a nossa testa, tanto ela fica mais aberta, eu também tenho o mesmo padrão de funcionamento. Tanto vai ficar a testa mais aberta quanto mais alta. Isso quer dizer que a gente tem uma mente muito expandida para planejamento. Só que não é bom ficar sempre no planejamento, né? Tem que passar um tempo no planejamento, depois ela tem que vir para a prática. Sim. Tem que colocar em ação. E o que fala muito sobre ação é o terço inferior. O que é que precisa mudar na sua estética? Lembra que eu falei que quando a gente muda alguma coisa na estética, automaticamente a gente adquire as características dessa mudança para mudar padrão de comportamento. Então, o que é que eu sugeriria para você? Primeiro, implante capilar. Diminuir o tamanho da testa. Doutora Kátia tá aí pra Doutora isso. Kátia, preste atenção, ó. Diminuir o tamanho da testa para diminuir esse excesso de planejamento. E colocar preenchimento na parte inferior para colocar ação de resultado. Seja na mandíbula, nessa parte aqui para deixar a mandíbula mais quadrada, ou o queixo um pouco mais pronunciado para frente. E tem que ser tudo junto. Se colocar só queixo, vem muito perfeccionismo e acaba demorando muito para fazer também, porque tem que ser tudo perfeito. Eu já cheguei a fazer, sabe? E Aham. eu gostei do resultado. Eu ia fazer Ótimo. cirúrgico, que era permanente, e aí eu fui pro cirurgião plástico e me deu medo de não me gostar, de não Aham. reconhecer. Aí ele falou, vamos só encher com ácido, que se você se gostar, você Sim. marca a cirurgia. Me gostei, Aham. mas em Pois relação a é. transplante ainda não. Isso, Interessante. isso mudaria Marca com a doutora grande Catarina aí, parte. fazer uns preenchedor aí. Doutora Catarina, né? Me Pois aguarde. é, olha, do padrão de funcionamento. Então, essa é a parte de leitura facial. Hoje eu faço análise de procedimento. O que é que eu vou fazer de procedimento? Primeiro, fazendo leitura da face. Vem cá, então assim, eu entendi que o maior benefício, assim, por que que eu devo contratar esse serviço é uma consultoria, né? De É leitura uma consultoria, facial e sim. tal. Então o benefício, na verdade, é essa ação que eu vou tomar depois. Não é só saber. É saber e usar em meu favor. Eu digo que o dossiê que eu gero de uma leitura facial é como se fosse a bula de um remédio. É tipo, você entende o seu padrão um manual de um eletrodoméstico. Você entende o seu padrão de funcionamento, como é que você funciona. Só que às vezes não é, aliás, muitas vezes não é confortável você saber a forma que você funciona. Às vezes tem coisas que incomodam. Ah, eu sei que eu funciono assim, mas eu não gostaria de funcionar assim. E aí é onde entram as mudanças, porque se cada traço comunica, se eu mudar os traços, e se eu mudar os traços, eu mudo a comunicação. Inclusive comigo mesmo no espelho. Você comunica primeiro para você no Olha espelho. só. E a partir do momento que você muda esse traço e que você muda a comunicação de você para o espelho, você passa a internalizar que você não é mais aquele Rômulo, você é aquele outro, que se comporta Interessante. diferente. E aí tem até alguns estudos, não científicos, porque não tem como provar que existe, não tem como fazer um estudo randomizado de pessoas que fizeram essas mudanças e tantas comprovaram tudo, mas existem muitos livros que dizem exatamente isso, que quando a gente faz uma mudança estética, a gente tem até 6 meses para adquirir aqueles comportamentos da mudança e começar a mudar padrão de funcionamento, padrão de comportamento. Interessante. Então vai muito além só de um design, ou só de uma sobrancelha, ou só de um. Enfim. Exatamente. É muito além, né? É o que a gente é, né? É a nossa personalidade. Interessante. O que transmite, o que eu transmito. Interessante. Thalita, vamos encerrar, mas eu queria fazer um bate-bola antes da gente encerrar. Vamos. Resposta rápida, tá? Qual a sua cor preferida? Laranja. Um lugar no mundo. Eu gosto de Miami. Gosto muito de Miami. Uma comida que você não vive sem. Ovo. Meu Deus do céu, doutora Cátia é ovo também. Um prato que você odeia.
Quiabo. Somos dois, viu? Aquela coisa gosmenta. Não. Um filme que te marcou. Um filme que me marcou recente, Amores Materialistas. Um livro de cabeceira. Uma Vida com Propósito. Uau. Uma série que você maratonou. Esqueci o nome de advogados. É aquela Suits. Sweet. Uma música. Uma música. Dona da Minha Cabeça, Geraldo Azevedo. Nossa, que lindo. Um hábito que te define. Atividade física, rotina. Um medo que você tem. De errar. Um talento escondido. Talento escondido. Não sei se é tão escondido. Eu sou uma boa ouvinte e adoro aconselhar pessoas. Eu diria que seria uma boa terapeuta. Interessante. Um sonho que você já realizou. Conhecer a Times Square. Mágico, né? Mágico. Um sonho que você não realizou ainda. Fazer um retiro na Índia. Uau. Quem é seu maior aliado ou aliada? Deus. Jesus Cristo. Falhou aí, amigo? Segue? Uma palavra que te representa. Vida. Um emoji que você mais usa. A carinha com coraçãozinho no olho. Legal. O lugar que você recarrega as energias. No mar, nadando. Uau, eu vejo seus posts nadando. Uma mania estranha. Mania estranha. Fazer listas intermináveis. Às vezes eu nem consigo cumprir tudo. Adoro escrever, fazer listas do que eu tenho que fazer. Legal. Um cheiro que te traz memórias. Lavanda. Lavanda. Aconchego. E por último, uma frase que você vive repetindo. Uma frase recente. Eu ainda acredito no amor. Uau. Nossa, me deixou mais curioso ainda. Pelo amor de Deus, vai ter que voltar aqui, viu? Thalita, muito obrigado. Gostaria que você deixasse uma mensagem para nossa audiência, os médicos que assistem, a sua audiência, né, os amigos que nos seguem, por favor. Primeiro, são públicos completamente diferentes, né? Os médicos que buscam os serviços de Rômulo primeiro, né? O mundo é digital. Venham para a internet, falem sobre você, que a partir de falar sobre você, você vai conectar pacientes, conectar pessoas e conseguir clientes, né? Isso é a minha vida profissional. Eu adoro falar sobre as coisas que eu gosto de fazer, eu gosto de falar sobre a minha rotina, adoro postar tudo da minha vida. Claro que a gente escolhe, né, o que postar. E isso sempre me trouxe tanto muito reconhecimento na internet, quanto clientes a todo momento. Para minha audiência, né, mulheres, eu tenho 95% de mulheres no meu Instagram. E elas se conectam muito sempre com essa fase que eu estou vivendo, né, de viver a sua essência. Né? E é isso que eu escuto muito. Eu fui para um show esse fim de semana e a todo momento eu andava, eu era parada, dizendo, meu Deus, eu tô amando a sua fase, eu tô amando. Então, assim, de viver a essência de exatamente o que a gente acredita e de fazer as coisas que você acredita sem medo de julgamento, sem medo de estar errando. Isso é meu grande exercício, né? Eu tenho muito medo de errar, isso eu já sei, mas eu me policio para tentar diminuir esse barulho do medo
e aumentar o barulho da experiência, né, de viver e de viver coisas diferentes, para que eu possa ter uma visão da vida mais ampla, né. É muito pequena a visão da vida que a gente vê. E é isso que eu desejo para você, mulher, que você viva a sua vida intensamente com responsabilidade, mas que você viva a sua essência, exatamente o que você acredita, sem seguir padrão, sem seguir modinha, sem seguir fazendo o que todo mundo está fazendo. É isso. Thalita Mello, muito obrigado. E esse foi o Blue Pro Podcast. Aqui a gente fala sobre medicina que humaniza e histórias que conectam.